Senhor amado, te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela manifestação do teu amor, da tua graça, pelo seu aroma, Senhor, pela beleza e pela santidade da tua presença. Nada se compara, Senhor, a estar na tua presença. Nada se compara a poder ter o privilégio de nos render aos teus pés e te adorar e ouvir a tua voz. Senhor, continua falando conosco aqui neste culto, nesta noite, esse momento que separamos para nos sentar aos teus pés e te ouvir, Senhor. Fala com cada um aqui presente, mas também fala com cada um que vai ouvir esta gravação, Senhor. Porque um dia para ti são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O teu tempo não é o nosso. Não há limitações para o Senhor falar com cada um que vai ouvir esta palavra, Senhor. Ministra aquilo que está no teu coração. Que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Que possamos ser edificados, desafiados, fortalecidos, Senhor. Que o Senhor venha nos aproximar e nos levar para bem pertinho da tua vontade. Em nome de Jesus. Não sou eu, nem a minha persuasão que vai convencer ninguém, nem mudar ninguém, porque eu sou falha e humana como todos que estão ouvindo. É o Espírito Santo. Que o teu nome seja glorificado, que o Senhor engrandeça, que o Senhor fale. O Senhor tem total primazia. É todo o teu direito, é o Senhor que está no trono. Este lugar é teu, as nossas vidas são tuas, Senhor. Toma o controle de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos dar início à ministração da palavra. E para quem gosta de títulos na palavra, essa palavra fala sobre cristianismo. É ser uma família de caráter em Deus. Antes de eu começar a ministrar essa palavra, eu quero dar um testemunho. Depois que eu recebi esta palavra no Senhor, eu estava na internet vendo algumas palavras e ministrações, e eu ouvi a ministração de uma pastora também falando sobre caráter. Depois eu ouvi uma citação de um pregador muito antigo também falando sobre caráter. E eu li frases que falavam também sobre caráter. E eu vi o quanto Deus está querendo falar nesses dias sobre caráter. Porque é o mesmo Espírito falando nos 4 cantos da terra. Por isso eu peço que os que estão aqui, os que vão ouvir esta palavra através dessa gravação, que se coloque bem atento e deixe o Espírito Santo ministrar sobre caráter. Porque o que mais nos importa nesse dia é estar firmado com caráter em Cristo. É a minha voz que está falando, mas quem está ministrando é o Senhor. Abre o coração e deixe Ele falar ao teu coração, amém? Eu quero dar um pano de fundo antes de começar a falar sobre caráter. Porque já que o título é Cristianismo é ser uma família de caráter em Deus, eu quero trazer à memória que a igreja, o povo de Deus, é uma família. Então família é um projeto. Sempre foi um projeto de Deus. Um sonho e um desejo de Deus. Não fomos nós que tivemos a ideia de sermos uma família. Isso é projeto de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher,
Ele não criou porque não tinha nada para fazer ou estava entediado e resolveu criar algo diferente. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou para ter um relacionamento vivo e diário com uma família, com cada um desta família. É sonho e desejo real de Deus compartilhar o seu coração com a sua família. E esta família é formada por cada homem e mulher de Deus. Lá em Gênesis 3:8, isso é um pano de fundo que eu estou dando para nós entendermos que somos uma família. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: quando ouviram, isto é, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Até aí. Quero dar ênfase neste início deste versículo. Senhor Deus vinha todos os dias até o jardim para conversar com Adão e Eva. Não era Adão e Eva que iam até Deus para conversar. Deus vinha ao jardim para conversar com eles. Fala que quando ouviram a voz do Senhor que andava, Deus andava no jardim. A igreja hoje é comparada também a um jardim. Nós lemos várias citações em Cantares sobre jardim. Nós lemos uma citação em Isaías também sobre nós sermos um jardim. Um jardim que o Senhor anda e quer andar diariamente para compartilhar o seu coração. E aqui em Gênesis, que nós lemos, Deus fazia a sua voz audível. Eles ouviam a voz de Deus. Lê lá em Gênesis 3, capítulo 10. Após Deus ter chamado por Adão, pelo homem Adão, e perguntado onde ele está, no versículo 9. No versículo 10, Adão responde para Deus. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Ele ouviu a voz, ele reconheceu a voz de Deus no jardim. Porque todos os dias Deus vinha e fazia a sua voz audível. Ele compartilhava o seu coração. Ele se fazia ouvir. Isso é um relacionamento. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Abre lá em Gênesis 1, 27, diz assim. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher com as mesmas características, com a mesma genética e com as mesmas necessidades dele mesmo. Deus, ele tem necessidade de se relacionar conosco e de que nós nos relacionemos com ele. E porque ele tinha essa necessidade, e tem até hoje, ele quer ter um relacionamento íntimo com cada filho seu, que faz parte dessa família, ele reconheceu essa necessidade no homem. Gênesis 2,18 fala assim, Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a mesma necessidade de Deus. E Deus tem necessidade de se relacionar com aqueles que ele criou, que é a noiva de Jesus, que é a igreja, que é a família. Ele reconheceu no homem essa necessidade de também ter alguém com que ele pudesse se relacionar.
Deus deseja ardentemente ter relacionamento vivo e diário com cada um de nós. Deus não se contenta em se relacionar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, só nos cultos. Quando você se reúne com outros irmãos para buscar a Deus, para ler a Bíblia, não para um ritual, mas para ler a Bíblia juntos, para ouvir uma palavra de Deus juntos, para compartilhar a Bíblia, para orar, para adorar, para se prostrar diante do Senhor como uma família. Isso é muito lindo. Em Hebreus fala, não deixais de vos congregar, como é costume de alguns. Você vê no livro de Atos, vez após vez, eles se reunindo para orar, para compartilhar o pão, para dividir coisas no Senhor, alegrias, tristezas. Não podemos negar a necessidade disso. Mas Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal íntimo com cada um diariamente, 24 horas por dia. E quando eu falo 24 horas por dia, eu não falo que você vai ficar trancado no seu quarto como um ermitão, só buscando o Senhor e deixar de interagir. Não. Deus fala com você, você lavando uma louça. Deus fala com você no seu trabalho. Deus fala com você numa sala de aula. Deus fala com você, você sentado num vaso sanitário, tomando banho, porque eu já vivi isso. Eu já recebi palavras sentada num vaso sanitário. Porque Deus habita dentro de você e não tem como você tirar Deus de todos os momentos da sua vida. Você pode ficar alheio a Ele, mas Ele está ali. E Deus, Ele quer se revelar em cada detalhe da sua vida, em cada momento. Isso é andar com Deus. Não podemos separar vida espiritual de vida secular. Não existe isso. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Logo, nossa vida ela é espiritual. E esse espiritual, ele se embaraça com as nossos afazeres naturais. Precisamos entender isso de uma vez por todas. A necessidade que Deus tem de se relacionar conosco desde a hora que a gente acorda e até durante o nosso sono. Estamos perdendo tempo quando achamos que só podemos ter relacionamento com Deus nos cultos ou quando paramos para orar e ler a Bíblia. Precisamos separar tempo para orar, onde não estamos pensando em mais nada. Precisamos separar tempo para ler a Bíblia, nos sentar aos pés do Senhor e deixar que Ele ministre aos nossos corações através da sua palavra. Mas não podemos esquecer que é no dia a dia, é no viver, é no ir e vir que nós experimentamos Deus. Deus, Ele está necessitando urgentemente que nós despertemos para esse relacionamento vivo e diário com Ele. Deus pode falar conosco até quando nós estamos vendo um filme que nada tem a ver, aparentemente, com o espiritual. Eu vivi essa experiência há poucos dias, vendo o filme O Predador. Um filme que aparentemente não tem nada a ver com o espiritual. E quando estava alguém ferido, sangrando, e que o outro perguntou, você não vai cuidar dessas feridas? Não eram feridas para a morte? E que ele respondeu, não tenho tempo para sangrar. E Deus falou no meu coração que não há tempo mais para perder tempo com bobeiras, com sanguinhos correndo, com picuinhas. Precisamos focar no que Deus está fazendo. E nos envolver espiritual e corpo com o coração de Deus. Então Deus pode falar com você numa conversa, no outdoor, num jornal. Mas você só vai entender isso se você desenvolver um relacionamento com Deus, lhe fazendo sensível à voz dele. Nós somos uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Uma família de muitos filhos iguais a Jesus. E porque Deus nos ama tanto, profundamente, diz lá em Salmo 68:6, vai lá para o livro de Salmo 68, versículo 6 diz assim:
68, versículo 6. Deus faz que o solitário more em família. De novo, quero só esse início. Deus faz que o solitário more em família. Aqui já mostra, já está apontando aqui no Antigo Testamento, apontando para o que vinha a ser a igreja. Uma família onde não podem, eu sei que ainda há, mas não podem haver solitários, discriminados, deixados de lado, esquecidos, panelinhas. Porque Deus faz com que o solitário more, habite em uma família. A igreja precisa viver esse sonho, esse projeto de Deus. Ser uma família de muitos filhos iguais a Jesus, onde não há solitário. Só que para sermos uma família onde não hajam solitários, onde não haja discriminação, precisam haver relacionamentos saudáveis, que expressem o amor e o caráter de Deus. Mas não tem como haver relacionamentos saudáveis dentro de uma família saudável se não houver caráter de Deus. Por isso a necessidade nesses dias urgente de estarmos nos expondo e abrindo nosso coração diante de Deus para que Ele edifique o caráter dEle em nós. Porque só com o caráter dEle nós vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis. E relacionamentos saudáveis vai gerar uma família saudável. E uma família saudável vai fazer com que todo solitário não seja mais solitário. Ser família de Deus é expressar o amor de Deus. A família, ela não é saudável porque ela mora numa mansão. A família não é saudável porque ela tem um Mercedes-Benz na garagem. A família não é saudável porque o chão da sua casa é de piso de última geração. A família é saudável quando existe amor de uns para com os outros. E isto nada tem a ver com a aparência. Ser uma família saudável é expressar o amor de Deus de forma prática de uns para com os outros. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus, que o Deus Todo-Poderoso já não suporta mais ver uma igreja de aparência. Ele está soprando nesses dias e tudo aquilo que for feno e palha vai ser queimado. Vai voar com o vento e vai ser queimado. Só vai ficar o genuíno. E o genuíno é aquilo que expressa o amor de Deus uns para com os outros. Jesus foi muito claro quando ele disse em sua palavra: me viste com fome e não me deste de comer. Estava nu e não me vestiste. Estava doente e não foste ver-me. Estava preso e não foste visitar-me. E eles, atônitos, perplexos, perguntaram: Senhor, quando te vimos desta maneira e não fizemos? Quando não fizeste a um dos meus, a um dos meus pequeninos. Não são aos grandes. Não é bajular os líderes e aos grandes. São aos pequeninos. Quando deixamos de amar os nossos irmãos, seja ele quem for, de forma prática, estamos deixando de amar a Jesus. E não vamos ser reconhecidos como ovelhas dele.
Abre lá em 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia, quem ainda está aprendendo a manusear a Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 12. Olha o que diz aqui. Sinceramente, eu tenho ouvido muitas ministrações nesses últimos dias. Palavras. E eu não tenho ouvido quase pregarem sobre esse texto em 1 João. Mas ele é muito forte. Vamos ler ele com calma. 1 João 4, de 7 a 12. Olha o que diz. O título fala assim: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos, não é uma sugestão, é um dever. Devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se é uma condição, amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O contrário também é verdadeiro. Se você não amar uns aos outros, Deus não vai permanecer em você. E aí? Isso é muito sério. Pula agora para o versículo 20, ainda de 1 João 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 21. Ora, temos da parte de Deus este mandamento. É um mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Mas você só consegue amar o seu irmão segundo o coração de Deus se você tiver edificado em você o caráter de Deus. Sem o caráter de Deus na tua vida, você não consegue amar verdadeiramente, genuinamente, de forma prática, o seu irmão. E se você não amar o seu irmão, você é mentiroso, Deus não permanece em você e você não conhece a Deus. Já parou para pensar nisso? E se você não tem Deus permanecendo em você e você não conhece a Deus, significa que você nem nasceu de novo. Então agora nós vamos, isso foi só uma introdução, agora nós vamos para a palavra. Isso foi um pano de fundo para entrar na palavra que é sobre caráter. Vamos ver algumas características do caráter de Deus que precisa ser edificada em nós. Se você não desejar essas características e não buscar em Deus essas características do caráter dele, você não vai conseguir amar
E se você não conseguir amar, você não vai conhecer a Deus. E se você não conhecer a Deus, você vai ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É uma condição. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado e nos salva. Mas em desenvolver a salvação, é prosseguir em conhecer a Deus. O pontapé inicial da salvação é Jesus na cruz. Mas o permanecer na salvação é o desenvolver a salvação, é o conhecer a Deus. E isso depende das suas escolhas. A primeira característica que nós vamos ver desse caráter é mansidão. Abre lá em Sofonias 2:3. Sofonias. Sofonias 2:3 diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Buscai a mansidão. Você busca essa característica do caráter de Deus para a sua vida. Mansidão. Abre em Colossenses 3:12. Lá no Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim. Veja que lá é buscai. Quem busca? O Sofonias falou: Deus vai buscar por você? Não, você busca. Vamos ver agora Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Revesti-vos. Você se reveste. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão, de longanimidade. Você se reveste de mansidão. Colossenses 3:12. Você se reveste de mansidão. Deus já deu para você. O meu marido, que é pastor, até teve uma visão hoje no louvor de bandejas. E eu entendo isso, agora eu estou entendendo. As características do caráter já vêm na bandeja. Você pega para você. Você deseja isso no Senhor. Ele já te deu. Você toma posse. As pessoas usam muito essa palavra toma posse para prosperidade. Toma posse, irmão, da riqueza. Toma posse da tua herança. Mal sabe que a verdadeira herança são as características do caráter de Deus. Essa é a verdadeira herança que Ele nos deu para nós tomarmos posse. Mateus 11:29, Evangelho de Mateus 11:29. Mateus 11:29 diz assim. Vou ler desde o 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí todo mundo para nisso. Vou me aliviar no Senhor. Mas tem que ler o outro. Tomai sobre vós o meu jugo. Há um jugo a levar. E aprendei de mim. Você aprende. Se você quiser aprender. É uma escolha aprender. Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Sabe o que significa aqui? Eu dou alívio.
Se você escolher levar o meu jugo e aprender de mim, porque se você aprender a ter o coração manso e humilde que eu tenho, então você vai ter descanso para a tua alma. É uma condição. Para você ter uma alma no descanso, você precisa colocar aos pés do Senhor para aprender a ter o mesmo coração que Ele tem, manso e humilde. Enquanto você não aprender a ter o coração que Jesus tem, manso e humilde, a sua alma não encontra descanso. Primeira Pedro 3:4. Primeira Pedro 3:4 diz assim. Está falando de como a mulher cristã deve se adornar, né? E aí no versículo 4 fala assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O verdadeiro traje, não só da mulher, mas de todo homem e mulher de Deus, é ter um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que você tem achado que é de grande valor diante de Deus? O que você acha que vai ser um testemunho de grande valor de Deus? As suas aquisições materiais ou ter um espírito manso e tranquilo? Pense. Deus nos fez para pensar. Então, ser manso é um aprendizado que vem de uma escolha de aprender. Oh, eu queria tanto ser manso, mas eu sou colérico e sanguíneo. Isso é desculpa para quem não quer aprender mansidão. Uma coisa é personalidade, outra coisa é caráter. Mansidão não faz parte de personalidade, mansidão faz parte de caráter. Você pode ter uma personalidade colérica e sanguínea, mas não há nada que não possa se sujeitar ao Espírito Santo para ter o caráter de mansidão. E olha que eu sei o que eu estou falando. Outro caráter, característica do caráter, é domínio próprio. 2 Pedro 1, de 3 a 9. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, diz assim. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que eu falei, o Senhor já deu, para que você seja conduzido à vida e à piedade. Agora, quem toma posse é você. Eu estou até arrepiada. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Cada vez que você escolhe tomar posse e aprender a ter o caráter de Deus, você vai conhecendo cada vez mais aquele que te chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, você que é diligente em buscar, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus, da palavra de Deus. Com o conhecimento, o domínio próprio.
com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, olha a salvação sendo desenvolvida, você faz aumentar. Isso é de acordo com a sua busca. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, em quê? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, oraxalaias, vendo só coisas materiais, o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É muito profundo esse texto. Fala aqui que essas coisas já nos foram doadas. As características do caráter de Deus já nos foram dadas. E são extremamente preciosas, são promessas. Não tem nada a ver com personalidade, é caráter. Promessas para que você cada vez mais se torne mais parecido com Deus, co-participante da natureza de Deus. E sendo livre da corrupção das paixões desse sistema maligno, o qual a igreja tem deixado se levar. E aqui fala que nós devemos buscar reunir todas essas preciosidades com diligência. Uma a uma, juntando uma a uma. São pérolas dadas numa bandeja, ao qual você vai pegando uma a uma e juntando para que você cada vez se torne mais parecido com o Senhor. E quando essas coisas vão sendo acrescidas em você, porque você está buscando, e vai aumentando em vocês, então vocês dão frutos no conhecimento e na intimidade do Senhor Jesus. Está entendendo qual é a nossa verdadeira herança? Que nada tem a ver com as campanhas que têm sido feitas nesses últimos dias. Eu vim buscar a minha herança. Qual herança que você está buscando? Qual herança que seu coração está buscando? Essas preciosidades têm que ser desejadas, buscadas com diligência, pois faz parte da natureza de Deus em nós. Envolve intimidade com o Senhor. Envolve aprender a olhar com os olhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E corpo fala de atitudes, de escolhas e até do que você fala, porque a boca faz parte do seu corpo. Outra característica do caráter de Deus é brandura. Ser brando. Abre em Provérbios 15, 1. Provérbios 15, 1. Diz assim: tão lido e tão esquecido e raramente vivido. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. De agora em diante só vou responder de forma branda. Você, na sua debilidade, não é capaz de produzir isso em você. Já foi dado por Deus, você só tem que buscar. Não é você que produz, Deus já produziu, você tem que buscar. É herança. Provérbios 25, 15 diz assim: Provérbios 25, 15 diz assim: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos.
Esmagar um osso não é fácil. O osso é a parte mais dura que tem do corpo humano. É a mais resistente. O que quer dizer aqui? Que quando você fala com brandura, não há osso que resista. Abre lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, olha o que diz. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Ei, todos são todos. Não é ser brando só com aquele que é bonzinho com você. Não é ser brando só com aquele que faz o bem para você. Não é ser brando só com aquele que é agradável a você. É ser brando com o seu inimigo. E quando eu falo inimigo, não estou falando de espírito maligno, estou falando de ser humano. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra espíritos malignos. Os seus inimigos são espíritos malignos, não o ser humano. O ser humano muitas vezes é marionete nas mãos das trevas, mas continua sendo amado por Deus. Então aqui fala para sermos brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aquele que está se levantando contra você não é ele, é quem está por trás dele. Você tem que ser brando, paciente, disciplinar com mansidão e orar a Deus para que eles se arrependam e voltem à sensatez. Isso é para com todos. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. E isso fala que é necessário que todo servo do Senhor haja assim. Você é servo de Deus? Se você se considera servo de Deus, você precisa buscar em Deus viver assim. Porque se você não vive assim, você não tem o caráter de Deus. Se você não tem o caráter de Deus, você não consegue amar. Se você não consegue amar, você não conhece a Deus. Deus não permanece em você. E Jesus, quando voltar, não vai te reconhecer. Oi. Isso tudo é muito sério. A verdadeira demonstração de poder de Deus não está em gritar ou tentar se impor. Está em ser brando e sereno. Eu não era assim. Eu estou aprendendo a ser assim. Eu, às vezes, essa aqui que está te falando, com todas as suas debilidades, porque eu sou ser humano que nem você, tem horas que eu não me reconheço. Outra característica do caráter de Deus é pensar antes de falar e saber calar na hora certa. Pensar antes de falar e saber calar na hora certa. Tiago 1,19. Tiago 1,19. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Como é que você sabe alguma coisa? Quando você aprende. É um aprendizado. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7.
Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, diz assim. Está falando sobre o tempo para tudo, né? O capítulo 3 de Eclesiastes começa a falar sobre tempo para tudo. E no versículo 7 fala: há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. O silêncio com ternura e a prática de amor fala mais profundamente, segundo o coração de Deus, do que você gritar e tentar impor algo por goela abaixo. Eu tenho experimentado quão maravilhoso é ouvir mais do que falar. Na verdade, eu só tenho falado mais quando estou pregando. Eu tenho ouvido mais do que falado. As pessoas precisam ser ouvidas. O ser humano tem necessidade de ser ouvido. E quão maravilhoso quando você se dispõe nas mãos de Deus para ouvir o outro. Outra característica do caráter de Deus é a bondade. Efésios 5, de 8 a 10. Efésios 5, de 8 a 10. Diz assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, você anda, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em 2 pontos. Toda bondade, toda justiça e toda verdade. Toda bondade, toda justiça e toda verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não é só provando, você provando, é levando outros a provarem também. Porque quando você anda na luz, expressando toda a bondade de Deus, toda a justiça de Deus e toda a verdade de Deus, você dá a oportunidade que outros também provem o que é agradável ao Senhor. Ser bondoso é frutificar na intimidade de Deus e brilhar essa intimidade em toda a glória de Deus. Não existe, ministério da bondade. Não é ministério, meu irmão. Aquela pessoa é tão bondosa, ela tem esse ministério. Existe o ministério da liberalidade. Mas bondade é caráter. Ser bondoso é caráter. É um aprendizado e um chamado para todos, sem exceção. Outra característica do caráter de Deus que você precisa buscar é generosidade. Generosidade. Provérbios 11, 25. Provérbios 11, 25 diz assim. Eu vou brincar, tá? É brincadeira. Aquele que fizer muitas campanhas prosperará. Aquele que fizer o propósito prosperará. Aquele que der o mais alto dízimo prosperará.
Aquele que faz sacrifícios da sua carne prosperará. Aquele que jejua muito prosperará. Não. Vamos ler desde o 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentado. Meu Deus. Quer prosperar? Pare de fazer campanha. Pare de fazer jejum. Em outra versão, King James fala: o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Você prospera quando você vive o evangelho do amor no caráter de Deus. Precisamos voltar ao que diz a palavra. E que nada tem a ver com essas campanhas de prosperidade, com a teoria da prosperidade e do triunfalismo. Isso é das trevas. Isso é um engodo para cegar o povo de Deus de enxergar o que diz verdadeiramente a palavra. Meu irmão, saia disso. Seja generoso. Busque essa característica do caráter de Deus, a generosidade. Provérbios 22, 9 diz... Provérbios 22, 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Mais claro, impossível. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Eu estou mergulhada em Atos e nesses dias Deus tem me levado muito a entender o que é o evangelho do amor. Eu quero viver esse evangelho, e você? 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios 9. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz assim. Eu vou ler desde o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para ter cada vez mais. Para mostrar que é próspero. Para desfilar com seu carrão e mostrar para todos os irmãos que você alcançou uma linda e maravilhosa mansão. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deus te enriquece para que você possa dar mais. O qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Quando você enriquece em Deus, é para ser cada vez mais generoso, para que seja tributados graças a Deus, para que Deus seja glorificado. Acordemos dessa cegueira espiritual. Abra os olhos no Senhor. Enxergue o que o Senhor está falando nesses dias. Ouça o que Deus está falando nesses dias. Ó igreja, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando nesses dias.
Outra característica do caráter de Deus é ser pacificador e não iracundo. 2 Coríntios 13, 11. Segunda Coríntios 13, 11 diz assim. Geralmente, saudações, que é o finalzinho da carta, a pessoa lê rapidinho e não percebe quanta riqueza há nessas saudações. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos. Você se aperfeiçoa. Consolai-vos, você consola um ao outro, você aperfeiçoa um ao outro. Sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Se você se dispor a estar aperfeiçoando em amor uns aos outros, consolando em amor uns aos outros, e viver em paz, sendo do mesmo parecer, então o Deus de amor e de paz estará no meio de vós. Na versão King James fala assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. Fala, então, o Deus de amor e paz estará convosco. Aí eu volto para lá. Deus só permanece em nós se nós amamos. É a mesma coisa. Está falando a mesma coisa. Deus não tem como permanecer em você se não houver amor. E não tem como viver o amor se não houver caráter. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, diz assim. 1 Tessalonicenses 5, 13. Está falando no versículo 12 que eles têm que ter consideração com os líderes, com aqueles que trabalham no meio deles, né? Que dão as suas vidas para presidir no Senhor, para admoestar no Senhor. E aí continua no versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Como é que você pode ter amor e consideração com os líderes? Vivei em paz uns com os outros. Você não demonstra amor por aquele que Deus colocou sobre a sua vida, bajulando, colocando o tapete vermelho, lambendo, como se estivesse lambendo a cria. Não. Quando você vive em paz com seus irmãos. A maior alegria de um verdadeiro líder é ver que todos estão andando em amor, na verdade, e vivendo em paz uns com os outros. O apóstolo Paulo já dizia: estou feliz, vocês são a minha glória, porque vocês estão andando na verdade. João também fala isso, mas o apóstolo Paulo também fala que vocês são a minha glória. Um líder verdadeiro, um líder segundo o coração de Deus, não fica feliz com o testemunho: pastor, eu prosperei, comprei um carrão, uma mansão. A maior alegria de um líder é quando vê que aqueles que estão no Senhor estão crescendo em maturidade, estão andando na verdade em santidade, amando verdadeiramente uns aos outros e vivendo em paz uns com os outros. Esse é o maior presente que um líder pode ter no Senhor. Líder que não tem esse objetivo não é líder, é falso profeta, é falso líder. O líder que quer que suas ovelhas prosperem e enriqueçam, porque quer enriquecer em cima do dízimo das suas ovelhas.
O objetivo do líder deve ser que as suas ovelhas sejam ricas com as riquezas insondáveis da glória do Senhor, que diz em Efésios 1. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com seus amiguinhos. Segui a paz com seus irmãos do coração. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu estou lendo hoje versículos que têm sido esquecidos na gaveta da religiosidade. Pense em cada um deles. Mateus 5:9. Eu já estou caminhando para o fim. Mateus 5:9 diz assim: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários. Não, desculpa, estou em Miqueias. Perdão, a Bíblia andou demais. Mateus, fui muito para trás. Mateus 5:9 diz assim: olha o que diz em Mateus 5:9. Bem-aventurados, felizes. Onde está a sua felicidade? Os pacificadores, porque esses, os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. É uma condição para você ser chamado filho de Deus, ser pacificador. E aí você vai ser feliz, porque você vai ser chamado filho de Deus. Viver em paz fala de não guardar a ira do outro dentro de si, nem agasalhar. Se o outro está irado, é ele Deus. Você não pode deixar que a ira do outro também te deixe irado. Porque no momento que você agasalha a ira do outro no seu coração, essa ira se torna em amargura e vai gerar vingança. Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Você escolhe não colocar lenha, você escolhe não maldizer, não revidar maldizendo. É uma escolha sua, em cima do caráter de Deus em você. E essa escolha envolve se calar. Eu não levo desaforo para casa. Essa frase não cabe para o cristão. Se eu não falar, eu vou até adoecer. O cristão precisa aprender a se calar. Mesmo que diante dos homens pareça que você é um covarde, mas diante de Deus você é um campeão. Se calar e perdoar sem limites. Eu vou perdoar, ele vive me pisando, eu não. Não tem limite para perdoar. Ninguém perdoa alguém que é amigo, que está ali. Porque você ama tanto que aquele erro
nem te magoa, você passa por cima, porque o amor cobre multidão de pecados. Você perdoa aquele que você tem vontade de enforcar. Outra característica do caráter de Deus que eu falei é não ser maldizente. Ver falando mal do outro. Tiago 4. Tiago 4, de 11 a 12, diz assim: a maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal, é você que escolhe não falar. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não é mais observador da lei, mas juiz. Mas só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Precisamos ter equilíbrio. Uma coisa é não julgar, outra coisa é se sujeitar ao pecado. Se você vê que algum irmão que se diz irmão está vivendo, ensinando e vivendo heresia, você não julga. Você apenas não se associa. Porque a própria palavra diz que com esses nem comais. Não se associais com os impuros e com os que falam heresias, com esses nem comais. Não julgar é não expor a pessoa. Você vai orar por ela. Você vai continuar falando a verdade, pregando a verdade, sem dar nome a pessoas. Não é certo que um pregador cite o nome de outro pregador ou de outro homem e mulher de Deus na sua pregação, expondo essa pessoa. Isso é julgar. Quando você for falar com uma pessoa, você não tem que estar julgando a outra. Você pode mostrar que aquilo não está na palavra, mas que aquela pessoa é amada por Deus e tem o direito de se arrepender. E a maneira de demonstrar isso, inclua essa pessoa em suas orações. Nós podemos maldizer também com atitudes, não só com palavras. Atitudes também podem falar mal do outro. E o último texto de hoje está em 1 Pedro 3, de 8 a 12. O último texto da palavra de hoje, da ministração da palavra de hoje, está em 1 Pedro 3, de 8 a 12, diz assim. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Pedro 3, de 8 a 12, diz assim: finalmente, sede todos, você escolhe ser, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes o quê? Chamados. Eu não sei qual é o meu chamado em Deus. Acabou de descobrir. A fim de receberdes bênção por herança. Qual é a sua herança? A bênção de viver o caráter de Deus. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, você se aparta. Pratique o que é bom, você pratica. Busque a paz, você busca.
e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. De quem? Dos que vivem o que nós lemos agora, acabamos de ler anteriormente. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ter o caráter de Deus em nós nos leva a ter relacionamentos saudáveis. Você não consegue produzir na sua própria força relacionamentos saudáveis. O que você precisa é buscar essas características do caráter de Deus. Que nada tem a ver com personalidade, é caráter. E quando você busca aos pés do Senhor essas características do caráter, então você vai conseguir ter relacionamentos saudáveis, inundados do amor de Deus. Nos relacionamentos deve haver caráter de Deus, que fala de aceitação de personalidade. Caráter não é personalidade. Eu quero frisar isso agora no final, porque senão agora cada um vai querer mudar o outro. Ninguém tem que mudar ninguém. O caráter é igual para todos. Caráter, personalidade não. Deus não criou robôs, cada um tem o seu jeitinho de ser em Deus. E por isso que nós nos completamos como corpo. A mão não pode dizer que não precisa do braço, o braço não pode dizer que não precisa do ombro, o ombro não pode dizer que não precisa do tórax, porque um completa o outro. Essa é a beleza do corpo, um completando o outro. Uns são brincalhões, extrovertidos, falam com desenvoltura, são mais sorridentes. Outros são mais tímidos, introvertidos, sérios, reservados. Mas todos são obras-primas de Deus. Amados e aceitos em Deus. Por isso é uma família de muitos filhos com caráter de Deus. Iguais a Jesus, fala de caráter, não de personalidade. Tanto que entre os 12 discípulos que Jesus escolheu para caminhar com ele, cada um era de um jeito. Mas todos precisavam ter o caráter. O que nós precisamos buscar é caráter. Caráter. Pense nisso. Amém? Que Deus abençoe você que ouviu essa palavra. Fale ao seu coração, Senhor. Ajuda-nos a buscar o caráter. Ajuda-nos a estarmos sentados aos teus pés, aprendendo a ter o caráter do Senhor. Essa é a herança que nós queremos, que já não foi dada. Nós queremos buscar essa herança que já foi dada em Cristo Jesus. Queremos buscar a cada dia, continuamente, para que essa herança aumente cada vez mais dentro de nós. E possamos ser frutíferos no conhecimento e na intimidade de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.